O Barcelona precisa acordar antes que seja tarde demais. Diferente da temporada passada, quando o clube catalão dominava todas as equipes que enfrentava, o cenário agora é bem diferente. Não é novidade que o time espanhol vem sofrendo tanto nos jogos grandes quanto nas partidas consideradas fáceis. E existe um motivo muito claro para isso. As constantes lesões e o tempo longo de recuperação estão afetando demais o rendimento da equipe. Além disso, os reservas também não têm a mesma qualidade, nem a força física dos titulares. E isso está cobrando um preço muito alto. Hoje eu vou mostrar os problemas que o Barcelona vai enfrentar nessa temporada se o time não conseguir se ajustar. Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiro, eu preciso falar dos reforços que o Barcelona trouxe nessa temporada. O principal nome foi o Rashford, que chegou ao clube por empréstimo com opção de compra e até agora vem jogando muito, até mais do que os torcedores esperavam. Com a lesão do Rafinha, ele assumiu a titularidade e, sendo sincero, ele tá dando conta do recado. Outro reforço foi o goleiro Johan Garcia, vindo do rival da cidade por um preço bem baixo. Ele começou jogando muito bem, mas acabou sofrendo uma lesão que vai deixá-lo de fora por um bom tempo. E teve também uma contratação menos badalada, mas que está rendendo bem: Rooney Bardghji, ex-jogador do Copenhague. Ele era considerado uma joia antigamente, mas teve uma lesão séria no joelho que afastou ele por um tempo. Então o Barcelona aproveitou a oportunidade e pagou apenas 2 milhões de euros, um valor baixíssimo para o mercado atual. Boas contratações, certo? Nem tanto. Com a saída do zagueiro Íñigo Martínez, a linha de impedimento que o Barcelona usa ficou muito mais exposta e frágil. O que era uma arma letal na temporada passada virou praticamente uma solução para os adversários. O ideal seria trazer um zagueiro rápido e que cobrisse o Cubarsí, mas em nenhum momento o clube chegou a ser ligado a alguém para a posição. E para mim isso é um erro gigantesco, porque o Araujo não passa confiança defendendo. Inclusive, entregou 2 gols na partida contra o Sevilla. E o Christensen, apesar de ser um bom jogador, parece não ter noção do posicionamento correto na linha de impedimento. Outra coisa que pode prejudicar o Barcelona a longo prazo é a falta de um verdadeiro camisa 9 no ataque. Embora o Marcus Rashford possa atuar nas 3 posições ofensivas, ele rende muito mais quando joga pelas pontas. O Ferran Torres até cumpre esse papel de referência, mas está longe de ser um centroavante de origem. O Barcelona ainda conta com Lewandowski, que continua sendo letal na área, mas tem alguns problemas nisso. Além dele atualmente estar lesionado, também tem a sua idade avançada. Ele já não consegue pressionar a saída de bola como antes, nem fazer tão bem o pivô para atrair os zagueiros a abrir espaço para os pontas, e caso o polonês venha a jogar, o Barça precisa abrir mão de um jogador na pressão, e isso não é o ideal, porque quando alguém deixa de pressionar, o adversário ganha espaço para construir e acaba explorando as costas da defesa. No fim das contas, o problema do Barcelona não é só a ausência de gols, mas a ausência de equilíbrio. Enquanto o time não tiver um centroavante que se encaixe na proposta de jogo, o time vai continuar sofrendo entre o ataque e a defesa, e pode acabar vendo uma temporada inteira escapar por alguns detalhes que poderiam ser evitados. Falando agora de um assunto polêmico, estarei falando da postura do Lamine Yamal. Depois da lesão, ele voltou aos gramados justamente contra o PSG pela Champions. Fez um bom primeiro tempo, mostrou confiança, mas praticamente sumiu na segunda etapa. E para piorar, sentiu dores na mesma região, o que deixou afastado por mais tempo. Desde então, o padrão vem se repetindo. Começa muito bem as partidas, cria chances, chama o jogo nos primeiros 30 minutos, mas vai caindo de rendimento até parar de tentar jogadas individuais. Mesmo com números bons, gols, assistências e participações, o Yamal tá claramente abaixo fisicamente. Um exemplo claro foi o jogo contra o Olympiacos. No fim da partida ele terminou com um gol e uma assistência, mas quem viu a partida percebeu que ele estava muito aquém do esperado. Não sei se ele ainda sente desconforto, já que a lesão que ele teve não é grave em si, mas o tempo de recuperação total pode ser longo. Talvez esse seja o caso, mas existe uma possibilidade ainda pior, e se for verdade, pode manchar para sempre o futuro da carreira do Yamal. Eu estou falando do caso dele estar jogando de má vontade. Você deve estar se perguntando, o que isso quer dizer? Basicamente, que ele não demonstra a mesma vontade em todos os jogos. Em partidas menores parece que ele se esforça menos. Ele só tivesse vontade de jogar confrontos grandes. Vou dar um exemplo. Se o Barcelona enfrentar o Levante no sábado de manhã e tiver um jogo de Champions na terça, em qual você acha que ele vai se doar mais? A resposta é óbvia. Mas o problema é que isso não deveria nem ser cogitado. Um atleta profissional tem que dar o seu máximo em todas as partidas, seja em um jogo pequeno ou em uma final. Sabe quem fazia isso o tempo todo? O PSG antes de chegar o Luis Henrique. Eles jogavam a Ligue 1 sem vontade, como se fosse uma obrigação, porque não havia adversários no mesmo nível. Mas quando chegava a Champions davam tudo de si, e o resultado era sempre o mesmo. Eles não tinham intensidade e nem preparo suficiente caso o jogo tivesse muito difícil, e no fim acabavam sendo eliminados quando mais precisavam. No futebol não dá pra escolher quando você quer jogar bem. Se o Yamal estiver caindo nesse erro, o Hansi Flick tem que agir rápido e cuidar da mentalidade dele, assim como o Luis Henrique fez com o Dembélé. O próprio Dembélé já admitiu que não treinava direito, passava a noite jogando videogames e comendo mal, e só mudou essa atitude depois de ir pro PSG. E o Yamal precisa aprender isso. Ele tem apenas 18 anos, o corpo ainda tá em formação e tem uma carreira inteira pela frente, mas para que tudo dê certo, precisa manter uma conduta séria, para não se prejudicar e nem prejudicar o Barcelona junto com ele. Por último, eu preciso comentar sobre as declarações do Yamal, tudo que vem repercutindo na mídia. Pouco antes do clássico contra o Real Madrid, em uma
uma live, ele conversou com um influenciador espanhol que é torcedor do Real Madrid e disse: "Não pensa muito nisso, senão vocês vão perder no domingo." O influencer respondeu que o Yamal teria que marcar para isso acontecer. E o Lamine retrucou dizendo: "Eu já fiz isso, lembra?" Aí o Ibai disse que seria difícil, já que o jogo seria no Santiago Bernabéu. E o Yamal finalizou dizendo: "Pro Barcelona não. A última vez que joguei lá, qual foi o resultado mesmo? 4-0. Muita gente vai dizer que isso é personalidade, que é bom hoje em dia ver um jogador confiante, mas o que essas pessoas esquecem é que na maioria das vezes esse tipo de atitude mais atrapalha do que ajuda o time. Porque se o Barcelona ganha com o Yamal fazendo um gol, todo mundo vai dizer: o garoto tem personalidade. Agora se o Barcelona perde, ele vira o principal culpado. Aí ele ganha a fama de pipoqueiro e de arrogante. E isso pesa ainda mais para um jogador tão novo. O Yamal precisa tomar cuidado para não cair no mesmo erro. Como deu para ver, o Barcelona tem muitos problemas, talvez até demais para conseguir lidar com todos ao mesmo tempo. Qualquer deslize pode ser fatal, e pode ser repetido o que aconteceu na temporada 23-24, quando terminou o ano sem nenhum título sob comando do Xavi. Normalmente, eu tento propor soluções viáveis para os clubes e jogadores que eu cito aqui, mas sinceramente, dessa vez é difícil imaginar o que o Barcelona pode fazer para mudar esse cenário. O torcedor ainda tem motivos para acreditar, é claro, mas olhando de forma racional, é complicado que o time consiga repetir ou até superar o desempenho da última temporada. O ponto positivo é que o Hansi Flick tem total liberdade para montar o time como ele quiser, e os jogadores confiam nele. Isso pode ser um fator decisivo. Agora, pensando em previsões futuras, eu acho bem difícil o Barcelona vencer a Liga dos Campeões. Se na temporada passada, com um elenco mais equilibrado, já não deu, agora parece quase improvável. Mas isso não significa que o time vai passar em branco. A Supercopa da Espanha e a Copa do Rei são títulos acessíveis e podem ser essenciais para ganhar confiança para vencer a Liga dos Campeões ou La Liga. Mas tentando ser pé no chão, acho quase que impossível que o Barcelona consiga vencer a Liga dos Campeões. Durante essa temporada, o Barcelona vai precisar mais do que os seus talentos no time. Vai ser necessário regularidade, foco e principalmente atitude.